O presidente da Câmara, Arthur Lira, também enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a PEC que limita as decisões monocráticas de ministros da Corte. Eu quero conversar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais detalhes e bastidores sobre essa história para a gente agora. E o que Arthur Lira disse sobre essa proposta? Bruno, bem-vindo. E que não há nenhuma interferência, uma tentativa de uma separação dos poderes. Ótima tarde a você, excelente semana a quem nos acompanha. Arthur Lira enviou então este documento, que seria então uma representação, uma justificativa, mas ao mesmo tempo em defesa da PEC, justamente ali ao STF. Uma manifestação que defende o que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, o que tem irritado a oposição quando uma decisão é tomada por um único ministro. Que diz o documento de Arthur Lira, que não se busca suprimir ou extinguir a função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e tampouco há interferência em sua autonomia como órgão de controle constitucional e que, muito pelo contrário, seria uma forma de ajuste. A gente relembra, inclusive, foi uma entrevista ao vivo aqui na Jovem Pan, lá sobre a CCJ, no dia que foi colocado em votação. E aí, nos corredores, houve ali uma conversa de que o assunto não iria andar, não iria acelerar nos corredores do Congresso Nacional. Mas agora Arthur Lira fica do lado da oposição, envia este documento para o Supremo Tribunal Federal, alegando: olha só, não estamos querendo subir o tom contra vocês, queremos essa harmonia, mas no meu ponto de vista é necessário esse arranjo, esse ajuste para se respeitar também o que é feito dentro do Congresso Nacional. Então, Arthur Lira, ele se antecipa, já que existe uma cobrança, um mandato de segurança enviado para o STF para tentar arquivar essa discussão no Congresso. Arthur Lira vai então na contramão, se antecipando, apresentando uma justificativa na tentativa de convencer os ministros que o Congresso não está querendo tomar o lugar, assumir o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Agora, enviado já foi. Se isso vai convencer os ministros do STF, é uma outra articulação que acontece nos bastidores. Autorizar que esse assunto ande no Congresso Nacional e que não se torne ali uma indisposição com o Supremo Tribunal Federal, algo muito difícil de não acontecer. Evidentemente que isso vai ainda gerar muita discussão, tanto no Congresso, tanto entre os ministros e seus auxiliares. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno. Bom trabalho para você aí em Brasília, nos falamos daqui a pouco. Gustavo Segré, qual a chance, de isso não amargar ali a boca dos ministros? Poucas, me parece, mas de alguma maneira é uma tentativa válida. Tomemos o caso contrário. Suponhamos que tem uma determinação do Poder Executivo, do Presidente da República, e um único deputado ou senador, através de uma canetada, disse: não, isso aí não vale. Com certeza o Poder Executivo reclamaria. A divisão dos três poderes, feita por Montesquieu em 1748, o espírito das leis, estabelece, além da distribuição de tarefas, um executa, outro legisla e outro controla. No caso do Judiciário, o STF, a Constituição, tem uma questão de equilíbrio nos poderes. E quando você tem equilíbrio nos poderes, estamos falando de todo o poder, não uma pessoa do poder judiciário, ou legislativo, ou executivo. No caso do executivo, uma pessoa, está claro, é um sistema presidencialista. Mas não pode ter uma única pessoa de qualquer um dos poderes que derrube uma determinação de um outro poder. Não existe essa divisão de poderes dessa forma. Então, me parece válida que tenha, sim, uma metodologia que impeça que um único ministro, não escolhido pelo povo, possa derrubar uma legislação determinada pelos que representam o povo. Me parece válido. O que você acha, hein, Piper? Não, eu acho que a questão das decisões monocráticas, elas caminham aí para, enfim, uma solução, eu acho até que indolor, por todas as informações que a gente tem, o próprio STF já está de acordo com isso. Uhum. E aí a gente está falando de decisões monocráticas que até aqui tinham aí, tem ainda, o condão, o poder de revogar algo que todo o parlamento decidiu. Então, aí é um exagero, a gente não fala, isso não inclui, por exemplo... Decisões monocráticas que derrubam decisões tomadas em plenário, né? Uhum. Exatamente, a gente não está falando de decisões monocráticas que tenham, enfim, definam, acabem, enfim, estabelecendo aí uma decisão sobre
temas avulsos aí. Que ações mais corriqueiras, né? Porque tem algumas ações que chegam para o ministro do Supremo Tribunal Federal e é por isso que existe essa diferença. Claro. São ações mais pontuais que precisam de uma decisão rápida, não dá tempo de você jogar a plenário, aí o ministro vai lá e defere, e caso haja a parte não concorde, ela vai lá e tenta entrar com recurso. Agora, existem outras decisões, que são essas decisões monocráticas, que alteram situações que foram implementadas a partir de decisões tomadas em plenário lá atrás, como, por exemplo, aquelas envolvendo a Lava Jato nos últimos tempos. Ou a desoneração. Ou a desoneração. Então, acho que são essas decisões que estão no foco do Congresso agora. Eu tenho dúvida, e para mim isso não está muito claro, por exemplo, como é que ficaria uma decisão monocrática a partir de uma definição do presidente da República. Uhum. Então, o presidente decidiu tal coisa e tal, aí alguém do STF chega, bom, pera lá. É inconstitucional. Então, aí mas isso não isso acontece, fica tranquilo. Não, mas não isso acontece. não, mas tem que se estabelecer a regra. Como é que vai ser daqui para frente? Porque amanhã depois a composição vai mudar, o STF muda, o governo sai. outro. Enfim, mas já aconteceu no governo anterior. O STF dava 48 horas para o Bolsonaro fazer um monte de coisa. 48 horas. Toda semana tinha uma. Ou STF, mas não uma decisão monocrática de alguém que chega lá e fala, olha... Não, mas o fato é o seguinte, mesmo que isso tenha acontecido no passado, e se for mudar a regra agora, como é que vai ficar daqui para frente o tratamento também em decisões tomadas pelo Poder Executivo? Mas vale... É igual, Piperno. Não, mas... A ideia da emenda é a seguinte, basicamente... uma decisão monocrática não pode mudar a decisão de poderes, né? O presidente da República, no caso do Executivo, no caso de um projeto de lei aprovado na Câmara e Senado, né? No caso aí que o Segré está falando aí, que dava 24 horas, vai continuar, porque isso não é uma decisão de poder, né? Uma investigação, por exemplo. O que há, na verdade, é um desvio na função do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo foi criado pela Constituição, eu acho muito interessante que eu tenho que contar essa história aqui. No dia seguinte da promulgação da Constituição, Ulisses Guimarães nos chamou, os jornalistas que cobríamos lá a Constituinte, e éramos poucos, né? Porque não existiam tantos veículos de comunicação assim, mas na época nós achávamos que éramos muitos, mas cerca de 14 no mar, juntando tudo. Todos os rádios, todas as TVs e todos os jornais. E pronto, parava por aí. Então tinha uma intimidade maior de relacionamento com o poder. E aí ele nos presenteou com os anais da Constituinte. E lá ele diz o seguinte: senhores, isso aqui é de muito respeito e muita fé. Passo a mão de vocês a história da Constituinte. No futuro, quando algum tribunal ou Supremo for julgar um artigo constitucional, ele tem que recorrer a isso aqui para ver a intenção do legislador, a intenção do Constituinte. Mas eu tenho a impressão que queimaram todos esses anais, porque lá é muito claro, o Supremo cuidaria de matéria constitucional. Basicamente, a última instância seria o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Só que todos pegaram esse caminho do Supremo. Um advogado lá do interior, lá de Medina, quando ele entra com a ação, ele inclui um artigo no pedido da Constituição para que tenha a possibilidade de chegar no Supremo. Virou artigo constitucional. Então, se o Supremo fizesse só artigo constitucional, não tinha esse blá, blá, blá de ação monocrática aqui e ali. O que acontece é o seguinte, com essa mudança tão clara que o próprio Supremo se conteve, colocou no regimento interno de que uma decisão monocrática tem que ser imediatamente ou rapidamente levada ao plenário. Arremate, Gani. Olha, existe uma grande insatisfação da sociedade e do Congresso Nacional, mas principalmente da sociedade, em relação às decisões monocráticas, né? Por quê? Significa que alguns ministros do Supremo, ao tomarem decisões monocráticas, agem também politicamente e não na esfera técnica, na esfera constitucional. A gente viu um exemplo disso com a anulação das provas obtidas nos acordos de leniência da Lava Jato. É muito poder para um ministro só. A democracia, ela passa por um sistema de pesos e contrapesos. Então, essa PEC, ela vai nesse sentido de colocar um freio nesse poder supremo do Supremo. Agora,
o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também não é bobo. Utiliza desta PEC como uma forma de pressionar o Supremo em relação às emendas constitucionais.